Amém? Então vamos lá. Mateus capítulo 8, verso 5, que diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Jesus, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra que o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá choro, ranger de dentes. E disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o criado foi sarado. Amém? Interessante que nesse texto aqui, antes da gente começar a introdução, é impressionante como esse centurião ele compreende a autoridade de Jesus. Ele fala para Jesus da seguinte forma: Senhor, eu tenho autoridade sobre os meus servos. Ele diz assim: olha, eu não preciso estar lá para resolver a situação. Eu apenas falo para ele assim: ó, você vai fazer isso hoje, você vai fazer isso e você vai fazer isso. E eles vão lá e executam. E ele chega para Jesus e diz assim: olha, Senhor, não precisa o Senhor ir até a minha casa. Basta apenas uma palavra e o meu criado será sarado. O que ele estava dizendo para Jesus? Ele estava dizendo para Jesus: Senhor, a enfermidade, ela é tua serva. Não precisa o Senhor estar lá para resolver. Mas se daqui o Senhor falar, de lá, ela vai embora. Eu queria dizer uma coisa para você nessa tarde. Talvez você esteja com um ente querido no hospital, em casa, enfermo. Mas eu vou te dizer uma coisa. Só basta uma palavra dele para ele ir lá e curar esse seu ente querido. Mas o interessante dessa palavra é que não bastava falar. É necessário crer. Jesus ele fala assim: olha, eu não vi tamanha fé em Israel. Amém? Enquanto Jesus ele passava na terra, ele nunca negou o principal motivo dele. Jesus nunca falou: olha, eu quero ser um político influente. Eu não quero ter um cargo eclesiástico. Eu não quero ser um sacerdote. Eu não quero ser um dos escribas. Eu não quero entrar no reino de César. Eu não quero ter um governo aqui. Porque ele compreendia o chamado dele. E é interessante que, com o decorrer da trajetória de Jesus, ele não muda de opinião. Ele não muda de foco. Ele não muda. Ele vai caminhando e falando para as pessoas: olha, eu sou o pão da vida. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele não mudava o discurso dele. Mesmo pessoas procurando ele para matar. Mesmo pessoas procurando ele para açoitá-lo. Ele não mudava o discurso. Ele continuava dizendo: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o pão da vida. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo com toda a perseguição dos políticos e dos sacerdotes de Israel, ele não mudava de opinião. Talvez alguém tenha chegado para Jesus e falado assim: Jesus, chega aqui. Jesus, chega, para. Está feio já. Ah, mas não, os caras estão querendo te matar já. Para com isso.
E ele continuava: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, aqueles que estão chorando, que eu vou enxugar suas lágrimas. Vem aqui, aqueles que estão pesados, porque o meu fardo é leve e o meu jugo, ele é suave. Jesus não mudava o discurso. Ele veio com um propósito e não mudava esse propósito por nada, ainda que ele fosse perseguido. É interessante que quando ele chega que ele dá um discurso duro, ele chega e Pedro vai ter uma conversa com Jesus, e Pedro chama Jesus e fala: Senhor, para que o Senhor não vai morrer agora, para com isso aí, o Senhor é todo poderoso. Ele olha para Pedro, escute só, um dos discípulos mais chegados, quando a Bíblia fala de Pedro, Tiago e João, certo? Eram os três lá, né? Todo mundo sabe do nível de proximidade, Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João. E Pedro chega para Jesus e fala assim: Senhor, para com isso, está ficando feio, o Senhor está falando que vai morrer, não fala isso não, o povo não está entendendo nada. Jesus chega para ele, Pedro fala assim: é verdade, né, Pedro? É verdade, eu tenho que parar com isso, né? Não, ele não muda o discurso. Ele fala para Pedro, olha para Pedro e fala: arreda de mim, Satanás, porque você conhece dos desígnios dos homens, mas do de Deus você não conhece. É necessário que o Filho do Homem padeça? É necessário. E um dos princípios que eu queria falar com você aqui, o tema que eu dei para essa mensagem, é a lógica da fé, que é inclusive um dos assuntos que eu falo um pouco no livro. Então, se você quiser compreender um pouco, você vai lá que a gente discorre um pouco sobre isso lá. E eu acho interessante o raciocínio lógico daquele centurião. Porque muita gente acha que a fé, ela é abstrata, ou é algo inventado na nossa cabeça. Quando a gente fala de fé, alguém chega para você e diz assim: nossa, ele é religioso, né? Ele crê bastante, mas ele nunca viu Deus. É interessante que se você perguntar para alguém se existe fora da terra, ele acredita, mas não acredita que existe um Deus. E ele toma uma base lógica para ele depositar a fé em Jesus. Perceba que o nível de conhecimento que ele tinha sobre Cristo é o que leva ele a trazê-lo até a sua intimidade. Perceba, talvez o raciocínio daquele homem tenha sido algo mais ou menos assim: eu nunca vi ninguém como ele. Ele não é igual aos líderes dos fariseus. Porque ele dá tanta atenção para os enfermos. Porque ele não muda, mesmo diante das ameaças. Ele mudou o rumo de muitas histórias por aqui. Porque ele não quer nenhum cargo, ele tem todo o potencial para isso. Ele cura pessoas e não busca holofotes. Esse homem é Senhor. Nunca vi ninguém igual ao que ele faz. Nunca vi obras igual ao que ele faz. Depois de um debate frenético com a mente, com a sua própria razão, ele chega num consenso que Jesus era o único que poderia resolver o problema dele. Tanto que ele vai para a porta de Cafarnaum. Ele não encontra Jesus em casa. Ele vai para a porta esperando Jesus voltar. Para aqueles que não sabem, Jesus tinha residência em Cafarnaum. Jesus estava voltando para Cafarnaum, estava em Tiberíades, voltando para Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, ele vai lá e já pula em cima de Jesus. Já fala para Jesus: olha, Senhor, o meu servo está lá, me ajuda no teu nome amado, me ajuda porque ele não está lá. E é uma coisa interessante, que ele compreende muito bem, é que o tempo não estava a favor dele. Aquele centurião enxergava que aquele tempo, que quanto mais tempo ele perdesse, mais o criado dele não ia ser sarado, ia sofrer naquela cama. E ele fica à porta da cidade esperando as pessoas voltarem, esperando Jesus voltar. Que Jesus andava com a caravana. Então, ele chega à conclusão, e aqui eu quero fazer um contraponto com vocês, que o nosso tempo ele não é renovável. É um recurso que não é renovável. A gente sempre deixa para amanhã o que a gente pode fazer hoje. E talvez você esteja entrando aqui nessa tarde e pensado assim: olha, amanhã eu faço, amanhã eu disponho, amanhã eu procuro, e o amanhã vai passando, e o amanhã não chega, e o amanhã nunca acontece.
Porque o tempo do amanhã não pertence a você, só pertence a Ele. Então, o que você tiver de fazer, faça hoje, que o amanhã não pertence a você. O nosso tempo, ele não é renovável. Quantas das vezes a gente deixa de brincar com o nosso filho, quando a gente perdeu, já foi, já cresceu, virou adolescente, virou adulto. Agora a gente cobra dele a atenção que um dia a gente deveria ter dado quando ele era criança, mas hoje a gente não dá mais. Agora é o filho que não quer mais a atenção do pai ou da mãe. Agora a gente procura de alguma forma atrair a atenção do nosso filho, mas a gente perdeu o tempo quando era o tempo de semear. Você não detectou que aquele tempo era um tempo de semear na vida do seu filho. Eu estou dando só conjecturando aqui um exemplo. Assim como na vida de um pai, assim como na vida da esposa, assim como no relacionamento. Uma das coisas que eu estava conversando com a minha esposa esses dias é que a gente pensa demais em ter dos outros. Mas o que a gente pensa em dar? A gente cobra demais dos outros, mas a gente também se cobra para dar? A gente se cobra para isso? Então aquele homem chegou na conclusão de que só Jesus poderia resolver o problema dele. E o recurso que ele tinha naquele momento era Jesus. Não podia ser outra pessoa. Talvez aquele homem tivesse recorrido a muitos médicos, talvez aquele homem tivesse recorrido a muitos amigos, mas a gente compreende no texto que ele estava à porta esperando Jesus. A minha pergunta é: onde você tem esperado Jesus? O que você tem feito? Você tem um altar para Ele na sua casa? Você tem tempo para o Senhor? Onde você tem esperado Jesus? E o grande problema é que a gente tenta, de todas as formas, achar um Deus passivo. A gente tenta ser passivo com Deus porque acha que Ele é passivo com a gente. E aqui eu quero falar com você um pouco sobre a lógica da fé. Você quer ver um exemplo de lógica de fé? Vamos raciocinar comigo. Os discípulos até a morte de Jesus, é aquela história que a gente fala de envolvido e comprometido. Os discípulos até a morte de Jesus era todo mundo envolvido. Você quer ver uma coisa? Quando Jesus morreu, onde é que ele estava? Você sabe do relato? Alguém achou? O único que aparece na história é Pedro negando a ele ainda. Negando a ele ainda. O resto foi para onde, irmão? Todo mundo embora. Depois da morte de Jesus, todo mundo se reúne dentro de uma casa e todo mundo começa a chorar, a indagar. Ele morreu, ele sofreu, agora foi, acabou tudo, toda a nossa expectativa nele foi embora. Eu realmente pensei, você quer ver uma coisa? Os discípulos no caminho de Emaús. Ah, Deus, que passagem maravilhosa. Eles estão andando a caminho de Emaús e eles vão conversando, dialogando entre eles, e Jesus chega como se fosse um peregrino na terra. E começa a dialogar com eles. O que vocês estão falando aí? Você é peregrino aqui em Israel? Você não está sabendo o que aconteceu? Ele morreu, Jesus morreu. Um Senhor, um santo. O homem era o Messias ungido, morreu. Acabou a esperança. E aqueles homens foram contando. Só foram perceber. Olha o nível de relacionamento. Eles só foram perceber que era Jesus no partir do pão. Em que momento a gente tem percebido que é Jesus que está falando? Em que coerência a gente usa para saber que o Senhor que está falando com a gente? E eles só vieram perceber quando Jesus partiu. Jesus partiu, quando ele abre os olhos, Jesus não está mais. Ele vai se apresentar aos 12. E quando chega nos 12 lá, eu acho isso incrível. Jesus chega e nos diz assim: ô bando de desgraçado, vocês me abandonaram tudo. Eu pensei que eu podia contar com vocês, mas vocês foram tudo embora. E agora? Agora eu vou escolher outros 12 para mim, que vocês não prestam não, vocês abandonam todo mundo. A frase de Jesus é, aleluia, a paz esteja convosco. Era como se Jesus estivesse chegando assim, dizendo assim: olha, por que vocês estão assim? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não sei como entrou seu coração aqui hoje. Mas Jesus diz para você: a paz esteja convosco.
A paz esteja com você. Porque Ele já está lá, Ele já chegou, Ele está aqui. Ele é o seu alívio. Aleluia. E depois que Ele chega, o cenário muda. Ele fala para os discípulos, olha, a paz seja convosco. Tomé diz para ele, olha, não é possível. Não é o senhor não. Toca aqui, Tomé, para você provar que sou eu. Tomé tocou. Aí o que acontece depois? Jesus é assunto ao céu, todo mundo já conhece a história, Jesus é assunto ao céu. Sabe o que acontece depois? O nível de comprometimento dos discípulos. A base lógica do raciocínio lógico deles, para transformar a fé deles, de passarem a envolvidos, a comprometidos, foi que agora assim, olha, ninguém me falou, eu vi. O relacionamento que eu tenho com Ele é diferente. É Ele, eu sei quem Ele é, eu vi Ele, eu toquei nele, eu comi com Ele. De envolvidos, agora eles passam a ser comprometidos com o reino de Deus. Você quer ver uma coisa? Aquele Pedro que negou Jesus lá, sabe o que ele fez? Não, me crucifica igual meu mestre, não. Me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer igual a ele. Paulo morre decapitado. Vários discípulos agora são crucificados. Cadê os camaradas que correram? Cadê os camaradas que fugiram? Olha a transformação que o reino de Deus, que Jesus trouxe para a vida deles. Que raciocínio lógico foi esse que ele trouxe para a vida desses homens? E a pergunta que não quer calar é: onde está a sua fé? Que raciocínio lógico você utiliza para a sua fé? O que você tem feito com ela? Sua fé em Cristo. Se viesse uma perseguição no Brasil hoje, como você estaria? Você seria um discípulo envolvido ou um discípulo comprometido? Se viesse uma perseguição, você ia correr ou você ia dar a vida pela causa? Eis a nossa questão. Será que vale a pena mesmo? A gente compreende que o reino de Deus, aleluia. É por isso que a gente encontra um monte de gente frustrada. Porque não adianta me dizer que ninguém tem fé, todo mundo tem fé. Só que as pessoas depositam a fé no lugar errado. E eu digo para você como é que funciona. Primeiro, você cria um raciocínio lógico. Você fundamenta isso. Você fundamenta. Está lá em Hebreus 11. Se você quiser dar uma olhada, a fé é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é a certeza e é a prova. Não tem abstrato. É certeza. Como que você vai ter certeza de uma coisa que você não conhece? Então você precisa conhecer aquilo que você está professando. Você precisa conhecer o Deus que você diz que você professa. Amém? Então vamos caminhando. Primeiro você cria um raciocínio lógico. Depois você fundamenta ele. Você cria um fundamento lógico, você raciocina. Opa, criei meu fundamento lógico. Aí depois você reposita uma fé. Eu sei que esse copo vai matar a minha sede. Como que eu sei? Se eu beber. Eu sei que Deus vai me preencher. Mas como que eu sei que Deus vai me preencher? Correndo dele? Em intimidade com Ele. Se relacionando com Ele. Se devotando a Ele. É por isso que pessoas hoje depositam sua fé no lugar errado, elas se frustram. Por que o mundo vive frustrado? Porque uns colocam esperança em governos, outros esperança em pessoas, outro em cavalos, outros em carros, mas nós fazemos menção, aleluia, do nosso Senhor, aleluia, do único que pode trazer o seu alívio, do único que pode satisfazer a sua alma. Não existe outro que pode satisfazer você. Não existe, mas as pessoas depositam. Não encontrei na minha família o que pode me preencher. Vou atrás da bebida. Não encontrei na bebida, vou atrás da droga. Não encontrei na droga, eu vou atrás, sei lá de onde. Mas quando ele chega para Jesus, você que está aqui nessa tarde, eu queria dizer para você,
Quando você chegar para Ele e você começar a conhecê-lo, eu duvido. Tem uma canção que diz: quem já entrou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Quando você chega num nível de relacionamento com Deus. Esses dias eu postei, esses dias o Senhor me fez pensar numa coisa que eu achei muito interessante. Ele falou assim: a verdade te liberta, mas ela te torna refém. Você pode até mentir, mas você sabe a verdade. Você sabe a verdade. Diferente da mentira que te escraviza. Você sabe a verdade, mas você mente se você quiser. Você procura mentira se você quiser. Mas a verdade vai estar ali, martelando ali, ó. Vai estar martelando. Você sabe que está errado. Não é assim. Sai daí. Só Jesus te mostra o caminho. Ele pode te preencher. Mas você não quero. Eu preciso mostrar para meus amigos que eu estou legal sem Jesus. Eu preciso mostrar para minha família que eu estou bem. Eu preciso mostrar para minha família que eu não preciso de Jesus nenhum para me curar. Eu preciso mostrar para os meus amigos que esse Jesus aí é mais ou menos. O que pode mesmo é a minha força, é o meu intelecto. Mas é quando a gente chega no momento do caos da alma, a gente entra em desespero. E é por isso que a Bíblia fala que você vai conhecer a verdade. E a verdade vai te libertar. E é interessante que a gente olha para esse texto, a gente fala assim: mas o que é ver? Que verdade? Jesus, ele não pronuncia uma frase de efeito. Jesus, ele não chega aqui e fala para você: olha, é o seguinte, gente, vai lá e cita lá, fica citando lá: eu vou conhecer a verdade. Eu vou conhecer a verdade. Daí a verdade, pum, vai aparecer para você. Não é assim que funciona. Ele se proclama a verdade. Logo, Jesus não está falando de uma frase de efeito. Aleluia. Jesus está falando dele. Logo agora você não precisa mais de uma frase de efeito. Você precisa conhecer quem é a verdade. Não se trata de alguma coisa, e sim de quem é. Jesus é a verdade. Então você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Quanto mais você conhece Jesus, mais Ele te liberta. Quanto mais você se achega a Ele, mais Ele te liberta. Quanto mais você demonstra devoção a Ele, quanto mais você conhece Ele, mais Ele te liberta. Essa é a questão de conhecer a verdade e a verdade te libertar. Daí ela vai te libertando aos poucos. Daí aquela vontade que você tinha de tomar cerveja, você já não tem mais. Sabe por quê? Porque a verdade te libertou. Daí aquela vontade de usar a droga agora, você já não tem mais. Sabe por quê? Porque é a sua intimidade com a verdade. Aleluia. Oh, Deus. A sua intimidade com a verdade vai te libertando. Mas a gente, às vezes, prefere se lançar na mentira, porque é mais bonito. A mentira tem uma aparência bela para o mundo. Para o mundo ela tem, mas para Deus sempre vai prevalecer a verdade. Sempre vai prevalecer a verdade. A gente só encontra amor na verdade. Só encontra amor nela. Então pare de ficar se enganando. Crie relacionamentos com Deus. Crie com Ele, se relacione com Ele. Leia a sua palavra. Leia. Mas não. Ler a palavra se tornou enfadonho. Orar. Eu não tenho tempo para isso hoje. É interessante que a gente vem de uma linha de escola bíblica dominical. E a desculpa dos irmãos no domingo era: eu estou cansado. E eu dizia assim: eu também estou. Na época eu era professor de escola bíblica. Eu falava: vem cá, você acha que é só você que cansa? A diferença é que quanto mais eu conheço a verdade, mais eu me liberto de mim mesmo. Quanto mais eu conheço a verdade, mais eu deixo de lado os meus pecados, aqueles pecados que me aprisionam. Mas a grande questão é: você está disposto a se comprometer com esse evangelho? Você está disposto a doar a sua vida por isso? E quando eu escrevia o livro, um pouco antes, aliás, de escrever esse livro, eu não imaginava, já contei aqui para os irmãos, que eu não imaginava que Deus ele fosse me curar. Mas quando Deus me curou, eu falei para Deus assim, Deus, agora eu não vou reter mais nada. O que o Senhor me dá, eu vou entregar.
O Senhor me deu música, eu vou entregar música. O Senhor me deu livro, eu vou entregar livro. O Senhor me deu ministração, eu vou entregar ministração. O Senhor falou para me lavar o banheiro, eu vou lavar o banheiro. O Senhor me falou, o que o Senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. Deus, eu não vou o Senhor quer que eu vá filmar, eu vou filmar, Deus. O que o Senhor quer que eu faça? Eu não quero mais reter nada. Eu retive por muito tempo. E o que o Senhor fez por mim, ninguém mais fez. Não adiantava as palavras da minha esposa para me consolar naquela época. E ela tentava me levantar e eu não conseguia levantar do chão. Mas quando veio o Espírito Santo de Deus, talvez você tenha vindo aqui, ou você está vindo aqui, achando que vai achar cura no pastor, cura em mim, cura no Neto, cura no Diego, cura em quem que você quiser. Mas eu vou te falar uma coisa, só o Espírito Santo de Deus, só o Consolador, só aquele que pode consolar o teu ser, a tua alma, é onde você vai encontrar liberdade. É só nele que vai. Você não vai encontrar em nenhum lugar. Para com isso. Para. Cria base sólida. É por isso que Jesus fala, olha, edifique a sua casa na rocha. Porque quando vier os rios, aleluia. Quando vier os rios, quando vier a tempestade, ela vai estar na rocha. Você vai estar firme na rocha. Não. A corrente vai bater. A tempestade vai te assolar. Mas você vai estar firme na rocha. Então se firme nela. Se você não quiser sofrer na vida. É por isso que eu criei um raciocínio lógico de acreditar em tudo que Ele me fala. Em tudo que a palavra de Deus me fala. E é por isso que eu acredito no que Deus fala lá em Apocalipse 21. Ele diz assim, escute. Apocalipse 21, 4. E Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Porquanto a antiga ordem está encerrada. É como se Deus falasse para João assim, ó, João, anota aí. Aqui João entra em choro, aqui não, João, aqui não entra choro. João, aqui não entra morte, não, João, não. João, eu sou a ressurreição e a vida, João. Aquele que crê em mim, João, ainda que esteja morto, viverá. Ô, João, anota aí também, João, lamento. Esquece, João, aqui foi abolido o lamento. João, escreve aí também, João. Dor, João, aqui acabou, João. Escute, a eternidade é para você. O mundo não é para você. Então baseie a sua fé na eternidade, naquilo que o Senhor te oferece depois daqui. Então pare. Então pare de se afastar dele. Porque quando chegar o dia mau, é para ele que você vai correr. Não, ninguém vai conseguir. A ciência talvez arrume remédios para estancar cientificamente o que o seu corpo tem. Mas a alma só ele tem. E eu queria, nesse momento, fazer um convite para você que nos ouve. Se você quer criar intimidade com o seu Senhor e retornar para a casa do Pai e ter um relacionamento íntimo com Ele, levante a sua mão e regresse para a casa do Pai. Talvez você não tenha tido ainda a intimidade que é necessário para você firmar o seu pé na rocha. Não. Mas deixa eu te falar uma coisa, Ele te espera hoje.
para ter intimidade com Ele. Aleluia. Onde está você? Se desprenda e vem aqui nessa hora. Vem aqui, entregue sua vida ao Senhor. Aquele centurião, ele compreendeu dentro do raciocínio lógico dele que só Jesus podia sarar a ferida que estava não só fisicamente na vida do seu servo, mas a da alma dele também. Aquele centurião rebaixou o cargo dele e se expôs perante a sociedade romana. Se expôs. E foi atrás de Jesus. Assim como fez Nicodemos. Talvez nesse momento você esteja pensando, eu aceitar Jesus? Eu vou entregar a minha vida a Ele? Vou nada. As pessoas vão falar mal de mim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando todo mundo te rejeitar, é Ele que vai te abraçar. Quando todo mundo disser não para você, Ele ainda vai estar disposto a dizer sim. Onde está você? Em nome de Jesus, vem até aqui e nós vamos orar pela sua vida. Não tem ninguém? Vou encerrar esse momento em nome de Jesus. Não tem ninguém? Eu posso encerrar esse momento? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Serei pra ser. Já encerrou. Já quebrou o primeiro, já. Aleluia. Eu te amarei. Oh, aleluia. De todo o coração eu te adorarei. Levanto minhas mãos, tudo entregarei. O sacrifício vivo. Você não vai vir, quebre essas correntes em nome de Jesus e vem até aqui. Escute, aleluia. Só tem esse casal aqui. Aleluia. Só tem esse casal. Você não vai vir. Aleluia. Mais um ali. Aplauda ao Senhor pela vida. Aleluia. Meu libertador, serei pra sempre. Vencer para sempre dele. Vem. Aleluia. Não tem mais ninguém. Eu posso encerrar esse momento? Eu te adorarei. Levanto minhas mãos. Não tem mais ninguém. Nós vamos encerrar esse momento em nome de Jesus. Você tem mais uma oportunidade. Posso encerrar? O Espírito Santo de Deus está te convencendo nesse momento com fortes argumentos de que você precisa dele. Você precisa, não tem onde correr. Não tem para onde correr. Ele está agora convencendo a sua alma de que só Ele pode preencher ela por completo. Então deixa Ele preencher ela. Eu posso encerrar esse momento em nome de Jesus. Nós vamos encerrar. Se você, aleluia, tem mais um ali. Oh Deus, aleluia. Razão do meu viver, eu te amarei de todo o coração. Ah, Deus, eu te adorarei. Levanto minhas mãos, tudo entregarei. Um sacrifício vivo, és o meu prazer. Razão do meu. Eu vou perguntar pela última vez. Quem vai mais se render aos argumentos do Espírito Santo nesse momento?